Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui para falar sobre as minhas impressões sobre o jogo de ontem da Portuguesa contra a Portuguesa do São Paulo, porque eu tava na beira do campo. Pela primeira vez estive na beira do campo do Morumbi, aliás, uma memória que já está catalogada como inesquecível. Nunca vou esquecer desse dia, nunca imaginei viver isso, tá na beira do campo. Cheguei a entrar no campo com o Souza na transmissão da Casa TV, no meio de campo enquanto os times aqueciam. Peguei um pedaço da grama do Morumbi. Deve estar aqui, inclusive. Deixa eu ver. Não sei se dá pra ver. Mas tem uma graminha aqui, ó. Tá vendo? Mágico, simplesmente mágico, cara. Maravilhoso. Me emocionei. Fiquei com vontade de chorar várias vezes ali. São Paulo é muito grande. Dentro de mim ele é gigante. Puta que pariu. Mas lá na beira do campo eu pude observar algumas coisas, assim. E queria falar sobre o momento do São Paulo que eu vi ali da beira do campo e minhas opiniões sobre o São Paulo, porque acho que estamos chegando num momento novo com a saída definitiva do Casares. Mas antes de falar o que eu penso, por favor, deixa o like, comente, engaje, por favor, com educação sempre. E hype o vídeo, dá like, é muito importante pro YouTube reconhecer o Bopismo como um conteúdo relevante. Sugerir aqui na barra lateral é um jeito de você pagar pelo Bopismo é dando like, tá bom, galera? É muito, muito importante mesmo. Eu sei que é chato ficar pedindo essa porra, mas clica no link aqui embaixo, não custa rigorosamente nada. Cara, algumas coisas, além do banco de reservas, que eu tava realmente a 1 metro do banco do São Paulo. Eu gosto do Luciano por uma série de razões, dentro de campo e tal, mas no primeiro minuto de jogo, quando o Lucas dá aquela entrada imprudente, né, e sangra o jogador da Portuguesa, e ele toma cartão amarelo, nem tinha começado ainda aquele bolo de jogadores em volta do jogador da Portuguesa, o Luciano já levantou do banco, falou com o Bandeira: porra, primeiro minuto de jogo já toma cartão amarelo, isso é uma maluquice. Foi essa frase que ele falou: isso é uma loucura. E o jogo inteiro ele ficou cantando pro Nicolas: Nicolas, Dória, toca pro não sei o que. Ele cantando o jogo, qual jogada deveria ser feita o tempo inteiro. Quando o São Paulo perdia a bola com o Ferreirinha, quando errava, ele lamentava no banco, ele fazia assim, encostava o rosto e tal. Ele é um cara absolutamente entregue ao jogo, assim. Ele tá 100% ali, muito mais que qualquer outro reserva, né? Muito mais que qualquer outro reserva. Ao lado dele tava o Alan Franco, o Sabino, o Marcos Antônio ali. E o Luciano tá, sabe, o tempo inteiro conectado com a partida. É isso que ele faz dele um jogador tão... que pra mim é especial, assim. Ele tá sempre conectado com o jogo. Da beira do campo eu reparei também que o Lucas, cara, tá com muita dificuldade mecânica, assim, de jogar. Ele tá evidentemente, parece preso, assim, sabe? O Lucas parece estar amarrado, assim, sabe? Não tá com a mesma fluidez o jogo dele. Ele biomecânica mesmo, ele tá meio truncado pra fazer movimentos triviais. E depois que ele saiu no banco, ele tava muito cabisbaixo, assim. Acho que muito frustrado com essa dificuldade que ele não tá mais conseguindo jogar. Não é nem questão de querer, e nunca passou por isso. Nunca foi o Lucas querer ou não, pelo contrário, o Lucas é um exemplo de dedicação e de caráter nesse sentido. Mas acho que o verbo muda, né? Não é querer, é conseguir. E eu tenho dúvida se o Lucas vai conseguir voltar a ser o que ele foi. Muitas dúvidas mesmo, assim, por uma questão física. E eu acho que isso a gente tem que calibrar nossas expectativas em relação a ele e também ao que ele pode contribuir para o São Paulo. Quais contextos utilizar, em quais jogos, com quais sistemas. E isso é o gancho para o que eu queria falar sobre o Crespo, cara. Chegou a hora da gente cobrar o Crespo, acho que com um volume maior. Porque já tem 7 meses de trabalho, é isso, ele chegou na Copa do Mundo de Clubes, que foi em julho ali. 6, 7 meses de trabalho. E ele foi fundamental para o São Paulo escapar da luta do rebaixamento ali naquele início, mas depois daquilo ele tem mais derrotas do que vitória pelo São Paulo. E o time tá longe de ser brilhante, o time é muito limitado, mas daria para ter feito coisa melhor. Em alguns jogos daria para ter feito coisa melhor. E ontem, para mim, talvez tenha sido o melhor exemplo. O São Paulo não pode tomar 3 gols da Portuguesa no Morumbi. O São Paulo não pode oferecer 5 chances de gols claras, 6 chances de gol claras para Portuguesa no Morumbi. Não pode, cara, não pode. E aí isso só corrobora com o suposto alarmismo, que muita gente fala: não, pô, São Paulo que tá preocupado com o rebaixamento no Paulista é alarmista. Cara, o São Paulo não cai
no Paulista porque cai em 2, a Portuguesa a Ponte Preta está virtualmente rebaixada, e os outros times são muito, muito, muito fracos. E são mesmo porque são de Série B, Série C, né? Enfim, então, porra, tem uma folha de pagamento, um orçamento infinitamente menor. Então é natural que eles fiquem atrás do São Paulo. Mas só por isso, se caíssem 4, cara, a gente estaria apavorado, né? E um jogo tão ganhável como esse da Portuguesa, que jogou muito bem desde o primeiro minuto. O São Paulo foi. O Crespo tomou um nó tático do Fábio Matias, técnico da Portuguesa, cara. Sim, foi flagrante, sabe? O São Paulo exposto, um sistema absurdo do Crespo, de verdade. Não dá pra jogar com esse. O Lucas e Caleri voltando de lesão, 30, 40% do poder que tem, que podem ajudar o time jogando desse jeito. Negruti, que nem tinha jogado na temporada. Pablo Maia, na atual fase, é uma loucura. Uma zaga que nunca atuou junto antes. Tolói e Dória, cara, foi pedir pra sofrer. E sofreu. E aí, ao longo do jogo, ele foi piorando o time com as mexidas, cara. Tipo, o Marcos Antônio entrou, beleza, no lugar do Negruti, mas manteve o Pablo. E aí, o Marcos Antônio é menos pegador que o Negruti, então o São Paulo ficou uma avenida no meio de campo. O primeiro gol da Portuguesa, aquele Gabriel Pires, camisa 10, teve tempo pra parar, pensar, pedir um café, pedir a conta, pedir sobremesa no meio de campo, e ninguém chegava pra coçar o cara. Saiu o gol da Portuguesa. E aí ele coloca o Tapia no lugar do Cedric. Claro, tô longe de ser fã do Cedric, mas no final o São Paulo tava com Tapia, Ferreirinha, o Lucas, depois saiu o Pedro Ferreira, Luciano, Caleri na frente. Tipo assim, cara, sem nenhuma conexão no meio de campo, os caras absolutamente sendo subjugados, superados no meio de campo. Cara, ele destruiu o São Paulo com as mexidas. Destruiu. O São Paulo ficou um catado, um bando em campo. Parecia várzea, parecia pelada, porra. Rafael Oliveira falou muito bem na transmissão, com uns 20 minutos, falando, cara, o jogo tá parecendo minutos finais de uma partida, com Laicá, os times meio cansados e tal, aos 20 do segundo tempo, porque o São Paulo tava absolutamente descoordenado, desordenado, e o Crespo tem 100% de culpa nisso, 100% de culpa. Uma derrota cruel com os São Paulinos, que sofreram para entrar no estádio, com o lance de reconhecimento facial, e cara... Depois que o Casares saiu, e o Casares é definitivamente agora uma página virada na história do São Paulo, e isso é um motivo, é um réveillon pro São Paulino, é um novo ano, um novo dia, um novo tempo que começou com a saída do Casares. Porra, velho, tinha que ter uma sensibilidade, tipo assim, a gente tem que ganhar pra essa torcida, sabe? A gente tem que ganhar. 25 mil heróis ali, no horário cruel, chuva fina, frio pra caralho, e faz essa partida. Aí o Crespo, bicho, assim, falta... Ele que fala tanto que entende do contexto de São Paulo, caralho e tal, faltou entender o contexto desse jogo, tinha que ganhar de qualquer jeito, sacou? O São Paulo chegaria a 7 pontos, depois de um empate bem decente contra o Corinthians. E é isso que me incomoda, sabe? Faz um jogo bom contra o Corinthians, faz um jogo bom contra o Bernardo, agora faz um jogo irreconhecível contra a Portuguesa, assim como fez contra o Mirassol. Mas uma coisa é tomar 3 gols do Mirassol, melhor mandante, lá no Maião. Outra coisa é tomar 3 gols da Portuguesa no Morumbi, né? Aí, cara... De verdade, os papéis se inverteram. Os papéis se inverteram. O escudo, geralmente o Casares usou muito de escudo, né? Usou o Beldia, o Rogério, o Dorival, o Carpini. Quem pagou a conta nos anos tétricos e descarados dele na presidência do São Paulo foram os técnicos, que serviram muitas vezes de escudo. Agora, quem estava servindo de escudo pro Crespo era o Casares. E com o Casares fora... Tipo, as investigações continuam e tudo mais e tal, mas ele saiu, cara. Agora tem que resolver dentro de campo. Porque a votação do Conselho Deliberativo pode ter essa coisa efervescente política, esse caos político. Claro que ele impacta os jogadores, mas tem um ponto que é, tipo... Tem que saber separar as coisas, tem que separar o joio do trigo, sacou? E agora, sem o Casares, tá na hora de cobrar. Tá na hora de cobrar o Crespo, cara. De verdade. Ele pode fazer melhor com o que tem. E o que ele tem não é muita coisa, mas dá pra fazer melhor. Dá pra ser melhor. Dá pra ser um time mais seguro, um time mais confiável, um time mais consistente. Eu perguntei pro Caleri no pós-jogo. Eu falei, por que o São Paulo oscila tanto de um jogo pra outro e no mesmo jogo? Foi pra mim que ele falou, a gente tem que calar a boca e trabalhar mais. A gente tem que fazer mais e tal. Porque até os jogadores percebem que são coisas meio inaceitáveis, assim, sacou? Não dá pra ser um time tão frágil, um time tão bunda mole, um time... Não dá.
E aí, cara, é isso, assim, o Crespo nos últimos meses, com justiça, deu declarações históricas, falou sobre a grandeza do São Paulo, do momento do clube, lindo. Do clube ele tá sabendo legal, ele tá totalmente, tá com a visão correta. Agora, do time, cara, sim, de verdade, São Paulo não tem um padrão, São Paulo não é um time mais seguro defensivamente, como já foi. O São Paulo é um time estéril ofensivamente. As decisões dele de mexer no esquema às vezes dão certo, às vezes transforma o time numa parada muito desequilibrada. Então, cara, tá na hora de cobrar. E se tomar uma piaba do Palmeiras no sábado, que nenhum de nós pode falar que não vai tomar. Tomar 3 gols da Portuguesa em casa, não dá pra dizer que não vai tomar uma piaba do Palmeiras. Vai ser um jogo duro, claro. Não dá pra saber se vai ser o São Paulo que enfrentou o Corinthians ou o São Paulo que enfrentou a Portuguesa. E isso é muito aflitivo, isso é muito desgastante, isso é muito estressante pro torcedor. E é injusto que o torcedor passe por essa angústia o tempo inteiro que o time vai jogar, sacou? Então, se tomar uma piaba do Palmeiras no sábado, ele vai balançar. E honestamente, cara, porra, com justiça, bicho, sabe? Com justiça. Mas acabou de começar a temporada. Não acabou de começar a temporada, sabe? O São Paulo teve poucas saídas agora no final do ano, só vai sair o Alisson, o Rodriguinho, que nem era tão titular assim e tal. Cara, os jogadores que saíram eram reservas, de Neno, Rigoni, caralho. Porra, velho, tem que jogar melhor, mano. Tem que jogar melhor, tem que ser melhor. O trabalho tem que ser melhor, o trabalho não é bom. O trabalho não é bom. Se é o Zubeldia fazendo esse Paulista, meus amigos, puta que pariu, cara. Se é o Zubeldia tomando 3 gols contra a Portuguesa em casa, acabava o mundo, mano. Acabava o mundo. Então, assim, cara, temos que ser. Temos que cobrar, mano. Temos que cobrar, sabe? Dessa vez eu eximo os jogadores, porque o time taticamente é muito, muito confuso, cara. Muito confuso, muito instável, sabe? É claro que o Ferreirinha me enlouquece, né, cara? O cara é o jogador mais frustrante do mundo, porque ele tem qualidade, ele não é um nó cego. Ele é bom no 1 contra 1, ele dribla bem, mas ele erra todas as decisões. É uma coisa crônica, o cara já tá velho. Não é um jogador, 19 anos, vai evoluir. Não, tem 20 e tanto, entendeu? Chuta a bola na arquibancada. O Cedric cruza mal como se fosse. Como se ele fosse canhoto, tá cruzando com a direita sendo canhoto, sabe? O Rafael Tolói já era um zagueiro limitado lá atrás, sempre foi um zagueiro limitado, cintura dura, sempre foi. Sabe? Então. É claro que o time é fraco, mas dá pra fazer coisa melhor, cara. Dá pra fazer coisa melhor. Pelo menos melhor contra a Portuguesa. Eu não tô cobrando, porra, o São Paulo tem que jogar de igual pra igual contra o Flamengo, tem que vencer e tal. Não, caralho, mas tem que jogar melhor, cara, contra a Portuguesa. E teve outras derrotas que foram absurdas também. Não dá pra tomar 6-0 do Fluminense. Ele tem um vexame na conta dele, 6-0 contra o Fluminense. Um absurdo, placar histórico. É na conta do Crespo, né? Também. Não dá pra... Não dá pra jogar a partida que jogou contra o Vitória na última rodada. Não dá pra perder do Red Bull Bragantino como perdeu na Vila, sabe? Essas coisas que o São Paulo... É uma frustração com a torcida, uma em sequência da outra, velho. Tomar 3-0 do Mirassol do jeito que tomou, podendo ser mais. Então, assim, acho que chegou a hora, sacou? Saiu o Casares, as investigações têm que continuar, tem que cair todo mundo. Douglas Schwartzman tem que cair, sair do São Paulo, nunca mais pisar no São Paulo. Mara Casares, a investigação vai continuar vendo quem tá mais nesse esquema. Mas agora é hora de olhar pro campo, cara. É hora de olhar e ver o que pode melhorar. E o Crespo tem que melhorar. E tem que dar uma resposta. Tem que dar uma resposta o quanto antes. Então... E ontem, durante a partida, ele ficava olhando pro céu, assim, sabe? Tipo, olhando pro céu, lamentando. Como se não dependesse dele melhorar o time, tá ligado? Como se não dependesse dele. A boa notícia é a volta do Caleri, que perdeu um gol na cara do gol, mas fez 2 gols. E acho que isso é muito retrato do Caleri. O Caleri é um cara que perde muito gol, mas ele faz muito gol também. Bastante isso. Enquanto o Botafogo ano retrasado foi isso, né? Fez o gol da classificação depois de perder vários gols. E ontem a mesma coisa. Mas é um cara importante, identificado, que respeita o São Paulo. Fiquei feliz com a... Também não tá 100% fisicamente evidente. E o Pedro Ferreira joga muita bola, o camisa 10. Como é bom ter um meia canhoto, meu Deus do céu. Faz diferença, né? A qualidade faz diferença, né? Tem um cara que acha um passe. Há quanto tempo a gente viu um cara fazendo aquilo, cara? Pegar a bola pela esquerda, limpar e dar uma bola na diagonal ali pro Caleri fazer o facão e fazer o gol. Quanto tempo que a gente não via isso, meu Deus do céu. Futebol é mais simples do que parece. Então, é isso, gente. Acho que tá na hora da gente cobrar o Crespo. O Crespo tem que ser cobrado. Tem que fazer coisa melhor do que tem feito nos últimos tempos.
E aí, a depender de como foi o Campeonato Paulista, acho que tu cogitar uma troca não é absurdo. Não é absurdo. E aí a gente vê, se for. Ah, já adianto, tá? Promover o Alan Barcelos eu acharia um absurdo, uma loucura. Uma loucura. Não tá pronto ainda. O São Paulo é uma. É um barco difícil de manejar, tá em terras muito. Tá em mares muito nervosos para um cara, um comandante de primeira, marinheiro de primeira viagem assumir essa bronca. E é um cara que eu gosto, tá? Eu gosto do Alan Barcelos. Eu acho muito diferente do André Jardine lá atrás. Eu acho o Alan Barcelos mais técnico que o Jardine, faz mais com um elenco muito pior na base. É um cara mais competitivo, sem aquela coisa idealista de posse de bola, do Bielsa, a puta que é o pariu, que o Jardine tinha. Eu gosto do Alan Barcelos, mas não acho que é o momento. Acho que seria ruim pro São Paulo e acho que seria ruim pra ele. Acho que é queimar etapas, não é o momento. Deixa ele fazer esse ótimo trabalho, vai ganhando consistência. O São Paulo profissional se consolidando, se fortalecendo, ficando mais. Um time mais sólido, um clube mais sólido, aí beleza, aí seria o momento. Tô falando isso, na previsão de uma eventual troca do Crespo. Claro que tudo isso pode mudar se vencer o Palmeiras, porque é um time tão. Uma incógnita, né? Que pode vencer o Palmeiras e o Crespo ganhar uma sobrevida. Mas se não vencer o Palmeiras, fizer um Campeonato Paulista de bosta, se terminar em 10º, não classificar pra segunda fase, aí, bicho, né? Aí eu acho que a conversa tem que ser colocada na mesa assim, cara. Porque se é pra mudar, tem que ser no começo da temporada, né? Tem que ser logo, não nas fases agudas das competições que o São Paulo tá envolvido. É isso, meus amigos e minhas amigas. Um pouco do que eu vi ontem no Morumbi, ali da beira do campo. E queria saber a opinião de vocês. Deixa o like, comenta, se inscreve. E hoje estarei na transmissão da Copinha também para ver São Paulo e Ibrachina. Estarei na transmissão como repórter, trazendo as informações do São Paulo nessa semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá bom? Se inscreve aí, se inscreva, comente, dá like e hype o vídeo, beleza? Valeu, queridos. Beijo.